E aí, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Aqui é o professor Rafael, professor de História. Estamos aqui hoje para a História 1, capítulo 13 da sua apostila, terceiro volume, né, que é sobre o período regencial. Essa aqui é a segunda aula que a gente vai abordar as revoltas regenciais, tá? Nosso objetivo aqui não é, nem é possível, né, fazer um aprofundamento dessas revoltas, ver os detalhes, né, os pormenores. No entanto, a gente visa identificar os atores, né, quais eram os problemas que eles estavam atacando, quais eram as principais reivindicações, os desfechos, né, dessas revoltas. Tranquilo? Vamos nessa. A primeira que a gente vai abordar é a cabanagem, tá? Que se deu no Pará entre os anos de 1835 e 1840. Tá? A cabanagem, quando a gente está falando aqui do Pará, a gente tem que lembrar uma coisa, né? O Pará tinha elites portuguesas muito tradicionais, tá? Se a gente espremer isso aí, vamos chegar lá no estado do Grão-Pará e Maranhão, no Brasil colonial. Você que já viu, né, os outros capítulos deve se lembrar disso, né? A separação do Grão-Pará e Maranhão e do Brasil gerando uma espécie de duas capitais, né? A gente já viu isso. Tinha uma elite portuguesa bem tradicional. Veja, a gente lembra que na época da independência, né, tivemos conflitos armados no Pará ligado a esses setores tradicionais portugueses que entendiam que a independência era um ato anti-lusitano. Veja, Dom Pedro I, né, vai virar português, vai virar imperador. Mas eles temiam que isso fosse um ato anti-lusitano, até porque, né, havia uma identificação do que acontecia no Brasil com os portugueses e uma forma de você ser republicano, né? O republicanismo no Brasil se confundia com uma espécie de lusofobia. Né? Então o ambiente ali era um ambiente que esse pensamento republicano era colocado numa gramática lusofóbica. Né? Esses portugueses, então, o que não é difícil de entender por quê, né? Faz algum sentido, né, para esse momento. Só falando isso para você não tratar essa lusofobia como alguma coisa xenofóbica, né? Então, assim, eram preconceituosos com portugueses. Você tem um contexto e uma história que ligava isso. E no período regencial a situação, longe de melhorar, piora. Porque a gente tem, nesse período, uma crise econômica que, de certa forma, é pano de fundo, né, para todas essas revoltas que a gente vai estudar, que era, bem, né, o Brasil tinha uma economia montada para ter um grande produto de exportação e esse produto não existia. Então a arrecadação estava lá embaixo, né, e boa parte dessas elites locais estavam lidando com isso assim, aumenta os impostos, né, que é óbvio que é uma combinação explosiva, todo mundo sabe disso desde 1789. Né, aumenta os impostos e é claro que com essa postura conservadora, né, centralizadora, aumento, você tinha uma oposição liberal bem atuante, né, que ia pelos jornais, né, tinha uma militância intelectual ali colocada contra esses regressistas, tá certo, que reprimiam duramente, né, fechavam jornais, prendiam, até o dia em que Antônio Vinagre, Francisco Vinagre e Eduardo Angeli lideram um levante, assaltam Belém. Vão contar com o apoio de setores populares, que inclusive dão nome à revolta aí, né? Setores que viviam em cabanas, né? Essas populações indígenas, né? Murá, Maraué e Munduruku, que vão se engajar na cabanagem e vão se juntar ao ataque a Belém. Bem, tomam Belém em 35, né? Vai ser terror e fúria contra portugueses ali, assassinatos, né? Não eram raros, tá? Mas vão fundar uma república ali, descer impostos, e ali que era o problema. Até havia uma margem para uma certa negociação, quer dizer, a gente está imaginando aqui, mas dá para imaginar uma margem de negociação com o Rio de Janeiro. Mas havia uma resistência dos grupos ali, sobretudo os mais populares, a essa negociação, falando, a gente vai negociar o quê com o Rio de Janeiro? Já tomamos Belém, tem uma capital, reduzimos impostos, vamos fundar uma república no mínimo provisória, né? No mínimo até Dom Pedro II assumir, porque não vamos negociar com o regente. Você aperta a mão do regente hoje, muda o regente e o acordo fica. Né? Então, radicalizaram nessa república e a repressão foi violentíssima. Né? A Armada Imperial, comandada pelo brigadeiro Francisco André, vão cercar Belém, bombardear, de maneira que em 36 Belém já estava retomada. E se em 36 Belém já estava retomada, por que a gente fala que essa revolta vai ter 40? Porque o que seguiu foi uma repressão violenta, tá? Uma repressão violenta, uma guerra de extermínio mesmo contra essas populações. Tá? A cabanagem apavorou. Você consegue verificar isso comparando o número de mortes da cabanagem com das outras revoltas. A cabanagem, algo em torno de 30 e 35 mil pessoas morreram. Lembrando que esse número,
para esse período, é um percentual bem significativo da população do norte do Brasil no período, né? Então, a repressão foi brutal, a cabanagem, né, foi abalada, e dentre as demandas estavam uma crise de preços, tá? Porque os alimentos estavam muito caros, porque os impostos estavam altos, a produção diminuiu, ficou menos oferta, estava complicado para os produtores de alimentos. Então são dois setores, né? Um mais incomodado com os impostos e com a liberdade de imprensa e de opinião, outro mais incomodado com essas questões mais de sobrevivência, né? Mais concreto. Se uniram ali e foram reprimidos. Outro movimento sobre o qual falaremos é a Farroupilha, né? Ou Guerra dos Farrapos. O que acontece aqui, né? Bem, essa é uma revolta que daria, né, no mínimo 1h30 aqui, tentar resumir bastante, né, o que estava acontecendo, mas alguns elementos são fundamentais. Quando a gente pensa ao Rio Grande, havia no Rio Grande do Sul, se não havia uma ideia de Brasil claramente colocada nessa época, né, a ideia de Brasil bem consolidada a gente vai ter no Segundo Reinado, como um todo, no Rio Grande do Sul ainda era menor essa identificação, né? Lembrando, os bandeirantes não chegaram até lá, o processo é diferente, e a influência platina no Rio Grande do Sul, né? Aprenderam a pecuária com alguém também, né? Essa influência platina era muito forte ali no Rio Grande, e esses ventos que vinham do Sul eram ventos republicanos, né? Vamos lembrar que o Uruguai fundou a República Oriental do Uruguai, se separando exatamente do Brasil Dom Pedro I, né? Que não era exatamente alguém de muita simpatia dessa elite estancieira gaúcha. Além disso, né, além desse elemento abstrato, tinha uma coisa bem concreta. Os impostos estavam altos, como já conversamos, o que estava fazendo com que a carne gaúcha ficasse bem cara. Só que se você não tem um grande produto de exportação, significa que você não está vendendo para os grandes mercados. E se você não está fazendo isso, uma boa alternativa seria você buscar mercado nos menores, né? Só que para alguém comprar mais de você, você vai ter que comprar mais dessa pessoa também, né? Senão eu quero saber quem é esse alguém que eu quero negociar sempre com ele. Olha, você vai me dar os produtos, eu vou te dar o dinheiro, mas não precisa voltar. Então, se o Brasil quer redução de impostos da Argentina, vai ter que reduzir para eles também. E uma das consequências foi a entrada da carne argentina muito barata, né, no Brasil, concorrendo com essa carne gaúcha que estava cara por conta dos impostos internos. Então, se já havia, né, um ambiente oposicionista ali no Rio Grande do Sul, isso tende a radicalizar e exatamente por isso o governo central vai interferindo. Tá? A gente não vai entrar nos pormenores da deposição do governador e tal, mas o que a gente tinha? Esses exaltados eram uma maioria no Congresso, na Assembleia Legislativa, né, do local, elegiam o governador era retirado, eles impunham, né, e, claro, cada vez, né, que ia ter uma intervenção dessa no Rio Grande do Sul, o governo central mandava as tropas. Então eles estavam profundamente incomodados com a centralização de poder, com a intervenção do poder central e com os altos impostos. Chega uma hora em que eles olham e pensam, bem, a solução aqui é fundar uma república. Né? Não é uma questão de se o regente é legal ou não, a gente troca o governante e fica tudo bem. O problema é de uma arquitetura política que a gente tem que mudar. Fundam a República Rio-Grandense ali, e aí tem uma questão que é importante. Tá? As pessoas estavam querendo se separar do Brasil, eles estavam querendo fundar a República. E isso só sobre efeito de excesso de chimarrão estragado que alguém vai achar que vai marchar até o Rio de Janeiro, tomar o poder lá e fundar uma república, né, dos 8 milhões de quilômetros quadrados, então, do Brasil. Não vão fazer isso. Embora a gente saiba que mais para frente vai ter gaúcho fazendo coisas similares, né, com muitas diferenças, mas essa marcha está muito cedo para ser feita. Tá? Então eles vão fundar uma república rio-grandense, vão tomar uma série de cidades, tomam Porto Alegre e ali está fundada. Tivemos participação popular, além dessa elite estancieira, tá? Até os próprios, né, pecuaristas. Tivemos participação negra, né, o caso dos lanceiros negros que lutaram ao lado dos exércitos farrapos sob a promessa de liberdade, né, quando a guerra se concluísse. E eles fundam essa República Rio-Grandense em Porto Alegre. Porto Alegre é atacado, Bento Gonçalves é preso, e quem vai dar sequência nisso, né, quem vai seguir liderando, é um experiente republicano, né, que ainda vai ficar ainda mais experiente mais para frente, italiano, que era o Garibaldi, né, vem com Davi Canabarro, né, para o Brasil, e se engaja na Farroupilha, lidera,
E ele vai ser até personagem de um episódio conhecido, tá, da Farroupilha, que é a Travessia dos Lanchões, porque a ideia era, vamos avançar até Santa Catarina. Vamos avançar até Santa Catarina. Mas para isso, teria que fazer batalhas marítimas. E você tinha os navios do Império, né, isolando. Ele passa as lanchas por terra, ataca, né, a gente vai ter as batalhas de Santa Catarina, e funda uma república ali sob o nome de República Juliana, posto que foi fundada em julho. Esta república vai ser cercada, vai ser reprimida. Quando Porto Alegre, né, foi tomada, eles mudaram a república para o Piratini, onde ela continuou. Tá? A gente teve algumas capitais da Farroupilha, porque conforme as cidades iam sendo tomadas, eles iam mudando a sede desta república. São cercados no Piratini, já com a ajuda do Luiz Alves de Lima e Silva, que conseguiu, né, via um acordo entre Brasil e Uruguai, atravessar as tropas pelo Uruguai para atacar ali no sul. Eles se mudam de capital novamente, né, terminar em Alegrete, onde estão sendo cercados. Vejam, a República Juliana em Santa Catarina é derrotada, em Porto Alegre foi derrotada, mais ao sul foi derrotada. Eles estão ficando cercados, não tem mais grandes chances de vitória, mas tem uma coisa que pode interessar. A revolta já estava. O Luiz Alves de Lima e Silva, né, é o nosso Barão de Caxias nesse período, né, que está comandando a repressão. Já, quando a gente falar da Balaiada, você vai entender por que esse nome, né, esse título, né, para o Luiz Alves de Lima e Silva. Já era Dom Pedro II no poder. Dom Pedro II, a gente sabe, né? A gente sabe que vai ter uma tal de tarifas Alves Branco mais para frente. Se não sabe, é só aguardar as próximas aulas que vai ver. Mas Dom Pedro II já estava mexendo nos impostos, né? E já era um imperador, o que significa que tem mais negociação a ser feita. Negociar com o imperador, que vai ficar muito tempo no poder, é uma coisa, e negociar com o regente é outra bem diferente. Cercados, eles negociam, né, a sua rendição, com algumas condições. A redução do imposto sobre o charque, o que de fato aconteceu, né? Até porque também aumentou o imposto sobre a carne argentina, as tarefas Alves Branco apontavam para isso. Deram anistia para os revoltosos, inclusive para os estrangeiros, tá? Inclusive para os lanceiros negros, mas essa não foi respeitada não, foram atacados e foram mortos. Agora, a autonomia que eles queriam é evidente que eles não vão negociar. Né? Não tinham grandes condições de se manter nessa revolta, a revolta já estava derrotada. Quando Dom Pedro II assumiu, né, o engajamento diminuiu significativamente nessa revolta, e assim se conclui a Farroupilha. Reparem que as outras revoltas sobre as quais falaremos, tá, terminam em cemitério. Né? As outras revoltas vai ser assim. E a regência foi lá, matou 40 mil pessoas e acabou. Né? Aqui é a única revolta que vai terminar numa mesa de negociação. Tá? Muito se fala, terminou com uma mesa de negociação porque eram brancos da elite do Rio Grande do Sul. Tal. Tá, pode ser. Esse argumento você mantém ele argumentando assim, duvido que se fossem negros de malês ia ter negociação. Tá, esse argumento, pode ser. Mas também tem uma outra coisa a pensar. Nessa negociação também era possível porque já tínhamos um imperador, né? Já tinha uma maior estabilidade no poder central para poder fazer essas conversas. Outra revolta sobre a qual falaremos é a revolta dos malês, essa um tanto quanto mais delicada. A gente recebeu, no século XIX, uma série de escravos, né, islamizados que recebiam o apelido de malês, porque veio do Mali. Nem era, a maioria era do Senegal, nem era do Mali, mas preconceituosamente, é negro, muçulmano, é do Mali, norte da África, Malê. A gente sabe que até hoje, no norte da África, existe uma maioria muçulmana, né? Mali, Tunísia, Egito, Argélia, por aí vai. Recebemos muito desses escravos islamizados, tá? Vocês vão ver muito sobre malês chamar de islamizados, porque existia um sincretismo muito grande, tá? No Islã deles. Mas isso a gente não vai aprofundar agora, não. E eles estavam trabalhando, né, como escravos de ganho, né, trabalhando pela cidade. Só que eles eram muçulmanos, e um dos princípios, né, do Islã ali, né, é que você não pode escravizar alguém que acredite no mesmo Deus que você. Só que eles entendem que essa é uma obrigação também do cristão e também do judeu. Então havia uma cobrança muito grande assim, vocês não podem nos escravizar. Outra coisa, essa revolta também é conhecida como a revolta dos escravos letrados. Eles escreviam pelas paredes, né, trocavam ideias, né, tinham lideranças, algumas mais pacíficas, outras mais radicais. E aqui que está. Eles estavam exigindo a liberdade, está dizendo que inclusive que era contra a ordem de Deus,
E eles queriam uma área para eles onde eles pudessem viver segundo seus costumes, seus próprios preceitos. Muitas vezes isso vai ser interpretado, desejavam fundar uma república islâmica no Brasil. Tá, tudo bem, uma interpretação mais elástica, mas é possível. Então, eles queriam uma área onde eles pudessem viver de acordo com sua forma de se organizar e, claro, né, jamais escravizando alguém que acreditasse no mesmo Deus. Só que uma liderança pacífica dos malês foi presa no Licutã, vai ser preso no Forte São Marcelo, e a gente vai ter uma organização desses malês, fazer um levante, né, para libertar o Licutã e para lutar por essa agenda. Foi um levante violento, né? A gente teve no Largo do Teatro, né, enfrentamentos em Salvador, mas eles vão ser reprimidos. Enquanto teve repressão corpo a corpo, eles se deram bem. Agora, quando chegou os canhões, né, a coisa fica um pouco complicada. Essa revolta foi reprimida, tá? A revolta dos escravos letrados no Brasil, a revolta dos malês. Uma coisa que pode ser importante aqui é a ideia de jihad, né? Que é um termo, em geral, muito mal traduzido por guerra santa. Jihad é uma postura, né, que pode ser pelas armas, pode ser pela palavra, pelo coração. É uma postura que o muçulmano deve ter de combater aquilo que ele entende como uma violação da lei de Deus, né? Violações sistemáticas, né? Violações que sejam frequentes. Claro que para os pecadinhos existe o perdão, mas uma ordem sistemática que viole, o muçulmano não pode eticamente olhar e falar: não, eu estou vendo a lei de Deus sendo violada ali, mas como isso não está me pegando, tudo bem, vou deixar passar. Né? Não é essa a ideia de jihad. Então, você também pode encontrar, falando sobre a revolta dos malês, de uma jihad aqui, né? De uma ideia de pegarem armas para fazer o enfrentamento em nome da lei de Deus. Tá, é possível, né? É possível. E, por fim, né? Por fim não, né? Ainda, penúltima revolta é a Sabinada. Olha, de todas as revoltas, essa foi a de menor participação popular, tá? Essa foi uma revolta de setores médios, tá? De Salvador, e ela é uma revolta muito mais soteropolitana do que baiana. O que acontece? Em Salvador, a gente tinha uma elite intelectual, desde sempre, né? Olha o Cipriano Barata aí de novo, né? Estava lá na Conjuração Baiana, participou da Confederação do Equador, liberal tradicional do Brasil, né? Francisco Sabino, e essa elite soteropolitana, elite de Salvador, tendia ao progressismo, né? A maior parte eram liberais que vão virar progressistas, ao passo. Só que a província da Bahia era governada pelos regressistas com base nas fazendas do interior. Então, esse grupo está pensando em como lutar contra essa alta de impostos, contra essa centralização de poder. Né? Militares estavam completamente insatisfeitos com os soldos que estavam ganhando, e tal qual na Conjuração Baiana, né? Cipriano Barata está trazendo experiência, né? Tal qual na Conjuração Baiana oferecem, né, aumento de soldo para militares para pegar, né, esse corpo de infantaria, né, que participou dessa revolta. E eles tomam a cidade de Salvador, fundam uma república ali comandada por Francisco Sabino, né, dando nome à revolta. Não conseguiram escrever a Constituição, não ensaiaram isso, mas nomearam ministros. Só que Salvador vai ser cercada. Repara que a revolta é bem curta, né, de 1837 até 1838. Salvador vai ser cercada, bombardeada, e eles vão se render na Batalha de Cabrita, né, deixando 1091 mortos aí. Né? Veja, foi o levante menor, né, de menor espectro aqui e com menor participação popular. Queriam redução de impostos, descentralização de poder, liberdade de imprensa, liberdade de opinião e, claro, estavam fundando de novo aqui uma república provisória. A ideia era, quando Dom Pedro II assumir, a gente negocia se vai continuar ou não uma república, não com o regente. E, por fim, agora sim, tivemos a Balaiada, né, que é uma revolta com duas fases, né? Uma revolta mais complexa. Mas o que vai acontecer? Ela saiu no Maranhão entre 1838, né, e 1841, mas é o Maranhão pegando também um pouco do Piauí. O que aconteceu, né, nessa revolta? A gente tinha ali, né, de novo, a mesma ideia. Impostos altos, partido regressista comandando, partido progressista, os liberais exaltados fazendo oposição. Aqui temos uma exceção, que é bom dizer, a maior parte dessas revoltas, tá, não se comunicavam entre si. Tá? Aqui não, a Balaiada e a Farroupilha mantinham relações, tanto é que um dos estopins da Balaiada foi a prisão do Bento Gonçalves lá no Rio Grande do Sul. A ideia de acabou o diálogo, né? Não é mais possível o diálogo. Então.
O que eles queriam? Né? Queriam liberdade de imprensa, liberdade de crítica, né? Estavam reclamando dos impostos e da centralização de poder. Esses liberais exaltados, né, eles vão articular redutos, balaios, né, recebe esse nome porque a gente teve uma quantidade significativa de artesãos participando, o pessoal que fazia os balaios, tivemos boiadeiros também daqui do sul, Pastos Bons, tivemos boiadeiros participando, e fazem um levante, formam vários redutos balaios e vão tentando fundar uma república ali. Só que esse levante, tá aqui os principais nomes, né? Quem começa liderando é Raimundo Gomes e Manuel dos Anjos Ferreira, só que a gente vai ter a entrada, né, de Cosme Bento de Chagas. O que era isso? Ele liderava um grupo, né, de alguns milhares de soldados quilombolas que olharam para a balaiada e falaram, não, essa é uma chance, né? Essa é uma chance. Se juntam a eles, o que gera uma crise, tá? Quando entram esses quilombolas, uma parte desses liberais olhou e falou, não, está começando a ficar preocupante isso aqui. A gente está com negros quilombolas armados nos cercando, né? Chega uma hora que eu não sei mais se sou eu ou sou ele que está no poder e eu não sei se eu quero acabar com a escravidão ou não. Né? Quando essa questão dos quilombolas se coloca, esse movimento se reprime, né? Esses bem-te-vis, né, que era o apelido dos liberais dessa época, se dividem, uma parte desse grupo que estava na revolta não só rompe, como se junta à repressão, e essa repressão foi comandada pelo Luiz Alves de Lima Silva, reprimiu duramente, né, e a batalha, né, mais significativa, porque era o centro dessa República Balaia, foi em Caxias, o que vai acabar dando ao Luiz Alves de Lima Silva o título de Barão de Caxias na repressão da balaiada. Então a gente teve a balaiada, né, alguns setores liberais, grupos mais pobres e quilombolas. Né? Numa primeira fase, esses liberais estavam comandando, depois você tem um racha, né, e a repressão, tá? A revolta comandada pelo Luiz Alves de Lima Silva, que assim que termina de reprimir aqui, vai reprimir na Farroupilha. E a gente também teve casos de revoltosos que participaram da balaiada, né, e fugiram para tentar ajudar na Farroupilha. Desses movimentos era o que tinha mais comunicação entre si. Tranquilo, Xambi? Fica de olho nas atividades, fica de olho no material extra, fica de olho na que a gente manda para vocês aí. E bom estudo. Um abraço.